Que a paz do Criador esteja com todos nós, senhores. Desde já eu agradeço a todos que têm se inscrito no canal, que têm acompanhado aí os nossos conteúdos. E quem não é inscrito, possa se inscrever, possa comentar, possa compartilhar, possa dar o like aí para que haja crescimento no nosso projeto aqui de reflexão, de conhecimento, né, senhores? Diante de uma avalanche aí de situações complexas, caóticas, e aqui nós vamos aqui colaborar para que haja compreensão. Senhores, a nossa República brasileira, ela tem sido inundada de notícias, de informações que tem aí trazido muito escândalo. Por quê? Porque, senhores, estamos diante de um governo que tem por trilogia educacional nacional isso aqui, ó. Vamos lá. Deus, pátria e família. Isso aqui é o símbolo dos integralistas, que veio para o Brasil em 1932 com o repórter e jornalista chamado Plínio Salgado. Então, senhores, nós temos um governo que, em teoria, coloca Deus acima de tudo. O lema desse governo é Deus, né, acima de tudo, e a pátria acima de todos, a nação acima de todos. Senhores, mas quando vamos fazer uma reflexão séria, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma doutrinação, nós vemos que isso se trata de uma enganação. Então, quando eu falo do caos nacional e os mensageiros da justiça e da verdade, quando eu falo caos nacional, é porque a nação está cheia de engano, fraudes, traição, ganância, avareza, preconceito e facção. Senhores, estão no mesmo patamar líderes políticos, religiosos e econômicos. Estão no mesmo patamar de corrupção, de fraude, de engano, de ganância, de avareza, de corrupção. Estão todos no mesmo patamar. Teoricamente, temos um presidente alinhado à religião evangélica pentecostal e neopentecostal, que tem a credibilidade principalmente dos mais pobres, das periferias, devido ao quadro social e econômico do nosso país. Eles têm se mostrado ali os mais próximos a esses vulneráveis, a esses fracos socialmente falando, e tem ajudado a muitos, tem trazido confortos psicológicos para muitos diante de uma nação extremamente violenta. Falamos tanto em guerras entre Rússia e Ucrânia, mas temos uma nação aí com 50 mil homicídios ano, entre 50 mil, 40 mil homicídios ano, é um número elevadíssimo. Temos um nível de pobreza aqui dos maiores do mundo. Nós temos aí entre 13 milhões a 14 milhões de pessoas desempregadas, 20 milhões de pessoas que não têm o que comer, passando fome, 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, isso num país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. 100 milhões de pessoas que não sabem quando e o que vai comer. Nós temos aqui desigualdade, né? O Brasil sendo um paraíso para quem é rico aqui fica cada vez mais rico. E quem é pobre aqui, mesmo trabalhando duro, trabalhando com muito empenho, fica cada vez mais pobre.
nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. Então, de fato, senhores, vivemos numa nação caótica, temos lideranças corruptas, lideranças, quando eu me refiro a lideranças políticas, religiosas e econômicas, são extremamente corruptas, se equiparam no nível de corrupção, mas também nós temos uma população corrupta, senhores. Nós temos uma população corrupta, uma população também que, por ignorância, né, por uma precarização educacional, durante aí mais de 30 anos, temos um sistema econômico onde os investimentos na população são travados para o enriquecimento de uma elite econômica, e isso vai resultar numa população com falta de memória histórica, com má interpretação textual e sem consciência de classes nenhuma, senhores. Então isso vai evidenciar o que, senhores? O caos nacional. E é dentro desse caos nacional em que os verdadeiros mensageiros da justiça e do caos os verdadeiros mensageiros da justiça e da verdade, eles têm que se manifestar, eles têm que botar a cara deles, eles têm que fazer com que a sua voz seja ouvida. Eu sei que muitos vão ridicularizar, muitos vão jogar no esquecimento, muitos vão odiar, mas nós temos que fazer a nossa voz ecoar, porque a verdade é a verdade. A verdade, muitas pessoas não vão gostar, não vão aceitar, mas mais à frente elas vão ver que as nossas mensagens, que as nossas denúncias, elas hão de se confirmar. E nós temos presenciado isso, senhores. Uma nação que tem se utilizado de vários meios para patrimonialismo, nepotismo, clientelismo, coronelismo, tudo isso nós evidenciamos em várias instituições, não apenas no Estado, tá? Nós vemos a religião hoje, as instituições religiosas, sendo meio de patrimonialismo, de nepotismo, de clientelismo, de corporativismo, de coronelismo. Nós vemos a própria figura do Estado também. Nós vemos aí a riqueza da nação, né? Uma nação rica, porém cheio de pobres e miseráveis. Ou seja, a nação tem pobres e miseráveis não é por falta de riqueza, mas sim pela má distribuição das riquezas. Então, dentro de um cenário desse, eu tenho que trazer à luz, como nós estamos falando de um governo que fala de Deus, de pátria e família. Deus, é Deus para cá, é Deus para lá. Eu quero dizer o seguinte, você que se deixa levar por esse discurso, você é enganado porque você quer ser enganado. Porque você rejeita os mensageiros da justiça e da verdade. Eles estão aí, a voz deles estão ecoando, mas você quer ser enganado, você quer ser feito de trouxa, de idiota. Mas não importa, né? Se você não quer, outros hão de querer. Eu acredito que quem acompanha esse canal aqui tem servido aqui para abrir a mente de muitas pessoas e passarem a enxergar, não ser um cego sendo guiado por um bando de cegos. Porque do jeito que a nação está, gente, não esperem melhoras. É caos. É disso para pior. Entendeu? Então eu quero trazer à luz para esses líderes políticos, religiosos, que falam de Deus o tempo todo. Eu quero trazer à memória para eles Jeremias 6, 13 ao 15. Vamos ler lá. O 13. Pois do homem mais simples ao mais elevado, do mais simples ao mais elevado, todos anseiam somente por lucros, ainda que obtidos de forma ilícita. Desde o profeta até o sacerdote, todos agem falsamente. Então aqui está dizendo, o 13 aqui,
Esse 13 aqui ele é profundo, senhores. Profundo. Está dizendo que do homem mais simples ao homem mais elevado, todos anseiam por lucro, ainda que seja de forma ilícita. E nós evidenciamos isso. Como diz aquela música do Renato Russo, na favela e no Senado, sujeira para todo lado. E de fato nós vemos que desde das periferias da nação até os locais mais nobres da nação, é só corrupção, é só traição, é só engano, é só fraude, é só facção, é só ganância, é só avareza, é só preconceito, senhores. E isso tudo nos tem que trazer dor na alma. Tem muita gente que fala assim, eu sou de Deus, eu sou o mensageiro de Deus, eu sou o profeta de Deus. Mas ele, quando vê a nação nesse quadro caótico, ele não sente dor na alma. Por quê? Porque ele vai lá, entrega a mensagem dele, entrega lá as profecias dele, mas a vida dele, ele tá feliz da vida porque a sua vida, individualmente falando, tá andando, tá prosperando. Isso não é uma característica de quem se identifica com o profeta Jeremias, que muito pelo contrário, era conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele era um nacionalista. Ele via onde esse caos nacional iria levar a sua nação. Ele era filho de sacerdote, né? Então ele conhecia a história do seu povo. Uma outra coisa também, pessoas também que não têm o mínimo de conhecimento de nada e querem explicar tudo. Não estou dizendo a pessoa não ter acesso ao conhecimento, tem acesso ao conhecimento, não querem se instruir acerca da sua nação, mas querem explicar tudo da nação, senhores. Eu digo que isso é desonestidade intelectual. Porque a pessoa tem condição, sim, de hoje, nós vivemos numa era de conhecimento, até a condição econômica de comprar livros. Os livros hoje não são tão caros, dependendo do livro e tal, um mínimo suficiente para você se instruir. Eu vejo pessoas dar muito dinheiro em roupas, enfim, em coisas efêmeras, mas não vejo a pessoa querer se instruir para poder orientar o seu próximo, mas elas querem explicar tudo. Hoje nós estamos vivendo uma era da arrogância dos ignorantes. Pessoas que não têm conhecimento de nada, mas querem julgar os outros, querem julgar o trabalho dos outros, o trabalho dos professores, o trabalho daqueles que se esmeram em pesquisa. Jeremias, ele era um profeta, ele era um porta-voz, ele era um crítico social. Através da sua mensagem, ele fazia críticas sociais. Mas ele era um homem que conhecia a história do seu povo. Ele conhecia a lei, a aliança que o seu povo tinha lá nos primórdios. Então, por isso que ele era um homem que ele entendia que todo aquele caos só iria piorar tudo, inclusive para ele, para a família dele, enfim, para a nação de uma forma geral. Aí eu tenho que fazer um paralelo lá com o que o Adam Smith fala, né? Nenhuma nação pode florescer e ser feliz, ou seja, nenhuma nação pode prosperar e ser feliz enquanto ela for composta de pobres e miseráveis. Então, senhores, vivemos hoje uma era em que as pessoas, elas têm uma mentalidade de individualismo. O individualismo hoje está num grau altíssimo na nossa nação, né? Se eu estou bem, olha a concepção errônea. Se eu estou bem, eu sou um ser abençoado. Não importa a nação aí, cheio de miséria, de morador de rua, de homicídios, de fome, de desigualdade social, de corrupção. Não, eu sou um ser abençoado. Deus não tem deixado faltar nada na minha mesa, ô egoísta.
vai se converter, seu egoísta. Você não se identifica com o profeta Jeremias, não se identifica com ele. Você é um egoísta. Você pensa no seu bem-estar. Jeremias, ele era um profeta que sentia dor profunda na sua alma. Então nós evidenciamos, senhores, lideranças corrompidas, seja ela política, religiosa, econômica. Muitos não entendem, por exemplo, que quando nós falamos de pastores, quando hoje nós falamos de pastores, as pessoas não entendem que pastor era uma figura de linguagem do mundo antigo, que se referia a líderes, governantes e governos, sejam eles reis, sacerdotes, profetas. E hoje nós identificamos apenas como líderes religiosos, líderes evangélicos, mas no mundo antigo essa figura de linguagem era bem compreendida como liderança de uma forma geral. E a ideia é o seguinte, que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, ou seja, ele cuida do povo. Ele não apenas cuida de si. Aliás, o pastor ele está mais preocupado com as ovelhas do que com ele mesmo. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se preocupa com os fracos, socialmente falando. Enfim. E o que nós vemos hoje são homens que se dizem pastores, no sentido aqui do conceito da palavra, lideranças, seja políticas ou religiosas, mas que tem discurso falso moralista, que são corruptos, são hipócritas, né? Como este governo tem se manifestado, um governo cheio de hipocrisia, cheio de falso moralismo, cheio de corrupção, e que utiliza o princípio de Deus, pátria e família, mas não sabe nem o que está falando, senhores. É um governo que ignora a realidade. Estou falando em toda a sua esfera. Na esfera política, na esfera religiosa, porque esse governo é um governo que tem tentado impor na nação algo que era a realidade na nação de Israel, que era uma teocracia monoteísta. Essa era a realidade da nação de Israel, politicamente falando. Ela era uma nação teocrática, monoteísta. E nós somos uma nação, nós somos uma república democrática federativa. Então são dois modelos políticos diferentes. Isso mais à frente eu vou explicar a diferença. Por isso que muitas pessoas dizem, não, mas aí tem que usar o modelo. Não. O modelo da Bíblia é uma teocracia. Não se esqueçam que a nação de Israel é uma nação no sentido histórico, no sentido territorial. Ali era uma outra nação. Nós somos a nação brasileira. Nós temos a nossa história. Nós temos o nosso modelo político. Nós temos as nossas realidades sociais. Mas esse governo que está diante de nós é um governo que utiliza essa trilogia de Deus, Pátria e Família, mas é um governo que literalmente governa para si e para os ricos da nação, e que determinado pobre chegou para o governante da nação e falou, olha, eu estou preocupado aí que o povo não está tendo dinheiro para comprar feijão. E o governante falou, não, você não tem que comprar feijão, você tem que comprar fuzil. Gente, isso é chamar a nação de imbecil, de idiota. Como é que um governo que fala que dá um conselho desse pode falar de Deus? Isso demonstra o caos de intelecto, de falta de conhecimento, ou de corrupção mesmo do povo. Eu não sei explicar bem isso, né? Não sei se a pessoa é tão idiota a ponto de achar que esse governo tem alguma coisa a ver com Deus, ou se a pessoa é mau caráter mesmo, igual esses governantes que estão aí. Eu acho, de repente, que tem a ver mais com a segunda questão. Se a gente olhar aqui o que eu acabei de ler agora, desde o homem mais simples ao homem mais elevado, todos buscam apenas o lucro, ainda que seja de forma ilícita. Isso está aqui no livro de Jeremias, capítulo 6, verso 13.
O 14 fala assim: procuram relevar o desastre que está por vir sobre meu povo, dizendo: paz, haverá paz. Mas, em verdade, não há paz. Não há paz para perverso. Não há paz para uma nação cheia de homicídios, cheia de pobreza, cheia de fome, cheia de desigualdade, cheia de corrupção. Como é que vai ter paz? Como é que vamos pregar prosperidade? Como muitos líderes aí, caça-níqueis, líderes religiosos caça-níqueis, mercenários, falsos moralistas, hipócritas, condutores cegos. É um governo que fala de Deus. E nós estamos vendo aí os noticiários trazendo à tona todo o esgoto, toda a podridão, né? Toda a sujeira imunda, todo engano, toda a fraude, toda a avareza. São homens avarentos, amam o vil metal. Vamos analisar aqui também o verso 15. Envergonharam-se das abominações que cometeram? Uma pergunta. Não. Não se envergonharam nem se humilharam. Cairão por isto entre os que tombarem, sim cairão quando eu os punir. Yahvé na boca do profeta. Era um povo que deveria se envergonhar dos seus comportamentos, sem vergonha, mas não se envergonham porque não tem vergonha. Os líderes políticos nossos, eles não têm vergonha na cara. São ladrões, picaretas, vagabundos. Porque o povo tá aí, ó, o povo tá numa miséria, né? Fome, desemprego e tantas coisas que vem assolando a nação aí, uma condição de vida muito ruim que o povo tá vivendo. Moro aqui na cidade do Rio de Janeiro e presencio o caos aqui em todos os sentidos. Questão da violência, do transporte público e tal. Mas eles estão prosperando, eles estão, né, lucrando. Muitos nesse país lucram com o caos. Estão aí de vento em popa, ficando cada vez mais rico, enriquecendo, enquanto a nação está definhando. Aí eu coloco, cadê os mensageiros da justiça e da verdade? Cadê eles? Cadê aqueles que sentem a dor na alma porque sabe que o caos, isso não vai acabar em coisa boa para ninguém. Para ninguém. É disso para pior. Porque nenhuma nação cheia de mentira, de engano, de fraudes, de traição, de facção, de ganância, de avareza, de preconceito prospera. Muito pelo contrário, senhores. Estamos diante de líderes sem vergonha. Deveriam se envergonhar do que fazem, mas não têm vergonha na cara. Lideranças políticas, religiosas, econômicas, eles simplesmente não têm vergonha. Oprimem o povo na cara dura. Na cara dura. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores. Aqui o Yahvé falou pela boca do profeta. Eu os punirei, eu vou puni-los. Eles não têm vergonha na cara, né? Tá bom, mas eles vão ter vergonha na cara quando eu punir eles. Palavra de Yahvé aqui, na boca do profeta. O profeta como um grande crítico social. Te vê muito profeta, mensageiro, eu tenho a mensagem e tal, mas crítica social zero. Crítica fala de misticismo, fala de usos e costumes, mas
crítica social, que era o que os profetas da Bíblia faziam, o que eu estou citando aqui, o Jeremias, vendo a nação, vendo o quadro político, o quadro social, eles se posicionavam com mensagens condenando aquilo ali, a gente não vê, né? E a gente vê que o sujeito fala que é mensageiro do Criador dos céus e da terra. Os sacerdotes estavam preocupados com o seu bem-estar, né, com as suas posições e com os seus cargos. Ou seja, os sacerdotes se vendiam por cargos, mas não ensinavam o povo. Os profetas estavam na folha de pagamento do rei, eram assalariados e ganhavam para mentir, né? Muitos profetas hoje aí estão, né, recebendo bem, tá pingando bonitinho, gordinho e tal, e então eles vão falar mentira. Tá prosperando, é prosperidade, é bênção, é a chave do apartamento, é a caneta do contrato, e a nação cheia de traição, de engano, de fraude, de facção, de ganância, de avareza, de preconceito, de pobreza, de homicídios, e o profeta lá enganando o povo. Mas o povo também gosta de ser enganado, senhores. O povo gosta de ser enganado. O rei governava para si e para os ricos. Rei Zedequias ele estava mais preocupado com as suas alianças políticas e se esquecia do povo. Os nossos políticos hoje estão muitíssimos preocupados com as suas alianças políticas. Eles não estão preocupados com o povo. Muito pelo contrário, o povo que se lasque, né? O rei Zedequias pensava que sua aliança com o Egito traria proteção para a nação contra a Babilônia. E por causa disso, se esquecia de cuidar do povo, das ovelhas, né, senhores? Então, a gente vai ver aqui que o Brasil, hoje, dentro de um cenário, como eu falei lá inicialmente, a nação de Israel era uma teocracia monoteísta, ou seja, uma teocracia que adorava ou cultuava um único Deus, a nação de Israel. Nós somos uma nação república democrática federativa, aonde o nosso Estado ele tem a Constituição que vem desde 1891, né, com a instauração da República, ou seja, o que antecedia a nossa República era a monarquia e a escravidão, né? Então o Brasil ele tem uma trajetória de quase 400 anos de escravidão, e quando caiu a escravidão e a monarquia, foi instaurada aqui no Brasil a República. E sobre o governo Deodoro da Fonseca, foi convocada uma Assembleia Constituinte entre 1890 a 1891. Novembro de 1890 a fevereiro de 1891. E a Constituinte para elaborar a primeira Constituição da República. Então a nossa República ela tem uma Constituição, e essa Constituição ela prevê o quê? Estabelecimento de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, adoção do presidencialismo, separação entre Estado e Igreja e unidades federativas com autonomia. Ou seja, vivemos no Estado laico, senhores. Por isso que não é igual à nação de Israel, senhores. Muitas pessoas querem aplicar a Bíblia sem estudar o seu contexto original. Isso é desonestidade intelectual e preguiça intelectual. A pessoa que não quer estudar, mas quer impor as suas ignorâncias. Isso é desonestidade intelectual. Quem faz uso da Bíblia e não quer estudar o seu contexto histórico original está sendo um desonesto intelectual. Porque a nação de Israel vivia dentro de um modelo teocrático monoteísta. Nós vivemos dentro de um modelo republicano democrático federativo, aonde o Estado é laico. O que é o Estado laico? É a separação de Estado e religião. Ali, mais especificamente, a religião cristã era a religião do império, aonde tinha escravidão. Ou seja, o problema do Brasil não é de ordem religiosa, como muitos alegam, a ordem espiritual religiosa. O Brasil ele foi fundado pela religião, entendeu? E quando chegou na República e se estabeleceu a Constituição da República, teve esse cuidado de separar o Estado da religião. Então, por que isso acontece? Porque nós vivemos num país
de muita mistura de povos. E cada povo tem a sua cultura, trouxe a sua cultura e fundiu-se aqui nessa nação. Então você vai ter várias crenças religiosas aqui nessa nação. Ou seja, o Estado é laico, o Estado é separado da religião, não pode vir a privilegiar nenhuma religião, mas neste governo nós estamos vendo isso ser violado. Nós estamos vendo aí privilégios de um segmento religioso. Tanto é verdade que o ministro da Educação ele fala que ele privilegia amigos de pastores a pedido do presidente, né? Pastores evangélicos como mediadores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é dinheiro público, como eu falei, o Estado arrecada trilhões em impostos. Então, existe as instituições da República. A República está falando das coisas públicas. Então, existe um fundo da educação. E esse fundo, segundo o ministro da Educação, é gerido por pastores. Ou seja, um governo que vai na contramão do Estado laico, que é constitucional, que vai privilegiar um grupo religioso, né? E dinheiro, senhores, é uma das fraquezas do ser humano e não deu outra, senhores. Já começamos a ouvir, diante desse governo cristão, conservador, que defende a trilogia de Deus, Pátria e Família, propina em ouro, sim, pedida de propina em ouro, né? Como nós vemos a trajetória desse governo, que não difere da história da nossa república, né? A nossa república, ela sempre foi infestada de bandidos. E nós já vimos nesse governo aí dinheiro nas nádegas, orçamento secreto e agora pedido de propina em 1 quilo de ouro em troca de liberação de milhões de reais para a educação, para prefeitos, senhores. Isso feito por líderes religiosos, por pastores pentecostais e neopentecostais, que diz que é o povo de Deus, que é o povo do fogo, que é canela de fogo, que é reteté de Jeová. Aí eu recomendo você assistir lá um vídeo meu que eu falo sobre o fermento dos fariseus, né, senhores? Falácia. Eles falam muito, mas as suas ações contradiz o que eles falam. Então, o nosso tesouro nacional sendo aí roubado, sendo saqueado. E isso é só a ponta do iceberg. Acredito eu que outras denúncias virão. E não vai ser surpresa, senhores. Pelo menos para aqueles que não gostam de ser enganados. Não será surpresa, não será escândalo. Vai ser escândalo para quem é massa de manobra, para quem é massa de manipulação, para quem gosta de viver no engano e na mentira. Para esses vai ser um escândalo. Para mim, para quem realmente gosta da verdade, não será. Né, senhores? Então a gente vê aí, ó, 15 mil só para protocolar. Para protocolar a verba, e quando o dinheiro estivesse pronto para ser liberado, aí, no caso, a prefeitura lá do Maranhão tinha a questão lá da mineração, o tal homem de Deus, o líder canela de fogo de Deus, pediu uma propina em 1 quilo de barra de ouro, senhores. Então, não está fazendo nada diferente do que é a historicidade da nossa república, né? Ela sendo infestada por uma corda de bandidos, pessoas que vão se utilizar da República Federativa Democrática. República que eu quero significa coisa pública, né? Coisa pública. Ou seja, o dinheiro é coisa pública. Eles vão se utilizar da República Federativa Democrática para a prática de nepotismo, patrimonialismo, corporativismo, populismo e clientelismo. Isso é clientelismo, senhores, porque é o toma lá da cá. O político, ele vai favorecer esse grupo, porque quando chega em época de eleições, ele vai querer votos, né? E hoje os templos evangélicos têm se tornado currais eleitorais, né? Tem se tornado ali o povo uma massa de manipulação, um povo que gosta de ser enganado, é um povo cego
guiado por outros cegos, como Jesus falou, que se um cego guiar outros, ambos vão cair no buraco. E é isso que está acontecendo com a nação, senhores. Cada dia que passa, a nação está cada vez mais caótica. Por quê, senhores? Porque a nação, ela não quer ouvir os mensageiros da justiça e da verdade. Jeremias, no seu tempo, ele era odiado, ridicularizado, escarnecido, jogado no esquecimento, porque ele falava coisas, ele era uma pessoa pessimista, né? Só falava coisa ruim. Mas por quê, senhores? Porque a nação, ela estava dentro da situação de caos. Uma nação cheia de traições, cheia de engano, cheia de fraudes, cheia de facção, cheia de ganância, cheio de avareza, de preconceito. Não tinha como ele falar coisa boa. Agora, os mentirosos falavam coisa boa. Os mentirosos falavam em prosperidade, falavam em paz, falavam em segurança, falavam em todas as baboseiras. E o que é pior, pensando que um ritual religioso iria, né, fazer com que a nação prosperasse. Não fará, senhores, não fará. Você pode frequentar templos religiosos, você pode praticar ritual, você pode obedecer o sacerdote, mas se a nação ela não se importar com a justiça e com a verdade, senhores, e justiça que eu falo, senhores, na boca dos profetas, justiça social, entende, senhores? Você olha para a nação e vê esse quadro todo caótico, todo estranho, e você não está nem aí. Eu sou profeta de Deus, eu tenho a mensagem de Deus porque ele falou comigo. Meu irmão, não se identifica com os profetas da Bíblia, porque os profetas da Bíblia, como eu estou trazendo aqui Jeremias, eram homens que se preocupavam com as questões sociais. Então, eu fico agradecido aí mais uma vez pelo número de inscritos do canal. E tamo junto aí, galera. Até a próxima.